Graça, paz, queridos. Amém. Amém. Hoje o Senhor liberou o irmão presbítero Camargo para trazer a palavra do Senhor. Creio eu que hoje você vai receber algo muito especial de Deus e que essa palavra venha abrir os nossos corações, que nós possamos entender e aplicar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. A palavra que o Senhor me deu essa noite está em Filipenses. Capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Filipenses 2, do versículo 13 ao 16. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandecerei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que do dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui Paulo estava falando para os irmãos da alegria de servir. Ele não estava triste, ele estava falando para a igreja, que ele gostava de falar para as igrejas, ele gostava de ensinar, então ele estava ensinando, ele estava levando uma palavra para a igreja. Então ele estava dizendo que, às vezes o que fazer quando sentimos que estamos obedecendo, o que fazer quando sentimos que não estamos obedecendo como deveríamos? Então, às vezes, nós não estamos obedecendo a Deus como deveríamos. Às vezes, nós estamos nos desviando, fazendo coisas que não são de Deus, fazendo coisas que Deus não se agrada. E aqui, lá em Mateus 5, do versículo 14 e 15, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada para sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então a gente não pode se esconder. Então aqui ele estava dizendo que o povo, às vezes, ia para a casa do Senhor, mas se escondia. E nós não podemos acender um lampião e pôr embaixo da cama, né? Então nós temos que ser essa luz do mundo, nós temos que ser luz, né? Nós temos que clarear essa terra. E às vezes nós não somos luz, nós somos mais trevas do que luz. Então nós temos que nos corrigir. E aqui Paulo ele fala que deixa eu ver minhas anotações. Que enfrentar. Deus não nos deixou sozinho na luta para enfrentar, para fazer a sua vontade. Ele deseja caminhar ao nosso lado, estar dentro de cada um de nós para nos ajudar e desejamos obedecer. Em seguida nos dá o poder para fazermos a sua vontade. Então ele quer que nós cresçamos, e às vezes nós não crescemos nada. Nós estamos aí há 20 anos debaixo do sol de Cristo, e não temos nenhuma atitude, nenhum movimento E porque às vezes você não sabe que você é um testemunho vivo em qualquer lugar que você está.
Você é um testemunho. Você às vezes não precisa abrir a boca para falar nada. Se você chega no lugar, a pessoa já te respeita porque ele sabe de você, ele sabe da sua vida. E quando a gente às vezes pensa que vai chegar no lugar e vai ser bem recebido, você não é bem recebido, porque às vezes também porque você é de Cristo, e às vezes as pessoas que estão lá não são. Então aí você acaba sendo, você fala alguma coisa, eles distorcem o que você fala. Então nós temos que ser luz, mas também ser exemplo. Então quando nós chegamos num lugar, nós temos que ser exemplo. Esse exemplo é que a pessoa fala, não, aquele ali é um cristão, é um servo do Senhor. E nós temos uma vida ilibada, né? Que às vezes nós temos nossa vida tão destraçalhada que fala, aquele irmão lá não, né? Conheça a vida dele, rapaz, né? Então nós não temos testemunho. Então nós devemos ter testemunho. E às vezes quando nós trouxemos alguma pessoa para a igreja, que depois nós vemos que ela cresceu, que ela está lá, fazendo as coisas boas de Cristo, né? Que você foi luz na vida daquela pessoa, foi luz para aquela pessoa, ajudou ela a mudar de rumo da vida, né? Então aí você vê que Cristo é bom, e Cristo cuida de nós, e Ele está a cada dia fazendo mais por você, por mim. Eu não sou um pregador, eu só apenas falo de Cristo. Eu não tenho essa didática de ficar pregando a palavra. Eu sou apenas falo de Cristo. E aonde que eu estou, eu falo de Cristo. Eu falo para as pessoas se está errado, se está indo para o caminho errado, esse não é o caminho. E as pessoas seguem se quiser, mas você fala de Cristo. Você não pode estar no seu trabalho, estar no lugar onde é que você está, e você não fala de Cristo. Você esquece que Cristo existe e vê aquele bando de pessoas lá falando besteira, você chega lá e continua com as mesmas pessoas falando besteira também. Então você não é luz, né? E Paulo, ele tinha um sentido, ele falou, para sermos semelhantes a Cristo, devemos nos condicionar a procurar a pensar como Ele. Então nós devemos pensar como Ele, pensar como Cristo. O que Cristo queria? Cristo queria que nós fosse obediente, que nós levasse a palavra, fosse bom. Às vezes vem alguém pedir alguma coisa, você fala, esse mendigo, sabe? Então a gente tem que ter um outro olhar, sabe? Um olhar que Cristo queria olhar aquela pessoa. Então você olha aquela pessoa como se Cristo estivesse olhando. E aí você vai, depois quando você pensar naquilo, você vai se sentir melhor. Eu estava vendo esses dias que entrou um mendigo lá na fábrica, e ele veio lá, foi no outro, e daí veio falar, eu estou sem comer. Daí eu peguei, fui lá e dei uma grana para ele. E dele saiu lá para fora, daí eu falei, vou olhar para onde que esse homem vai, né? E dele desceu, foi ali num bar que tinha ali, né? Mas ele estava comprando um lanche, né? Então, às vezes a gente também a gente duvida das pessoas e acha que o cara ia comprar droga, ou comprar bebida, ou comprar alguma coisa. Mas a pessoa estava com fome. Então a gente tem que ser luz nesse mundo, né? Às vezes você está no farol e dá um dinheiro para o cara que pede, às vezes não te custa nada, né? Não importa o que ele vai fazer, né? E às vezes a gente fica se importando com isso. Eu vou contar um testemunho que quando eu fui para o Rio Grande do Norte, num desses meus descansos, né, merecido, e eu passei mal lá, não vi mais nada. Então eu vi que a vida é um fio, né? A vida é um fio, assim, você arrebentou o fio, né? Então você não vi mais nada, e nem sei como cheguei em casa, nem passei pelo hospital, e então as coisas, a gente pensa às vezes que a gente não é nada, e a gente quer ser muito, né? Nós queremos ser muito, sabe? Muito importante, e não somos. Na verdade, é Cristo que é importante. Ele que pode fazer muito mais por nós, pode fazer na vida de cada um, no dia a dia. Mas para a gente fazer tudo isso, nós temos que ser luz, né? E Paulo, ele dava bronca também. Porque
a murmuração e a contenda são tão prejudiciais a tudo que as pessoas souberam a respeito da igreja e seus membros. Então, às vezes, nós murmuramos para tudo, né? E Paulo estava corrigindo a igreja também, que nós murmuramos, o pastor pede alguma coisa, nós falamos, não vou fazer, ou algum irmão pede alguma coisa, falar, não vou fazer, então tudo nós murmuramos, sabe? Nós somos murmuradores já de natureza, né? Nós temos a nossa natureza murmurar por tudo que acontece, né? Você não recebeu o pagamento, murmura. Você recebeu, murmura. Você está com o dinheiro no bolso, murmura. Então nós temos que agradecer ao Senhor. Nós não somos agradecidos. Então, nós esquecemos que Ele quer que nós agradecemos a Ele toda manhã, todo dia. Vou almoçar, vou jantar. Obrigado, Senhor, pela janta. Obrigado pelo almoço. Obrigado por eu ter amigos. Obrigado pelas pessoas que me cercam, que estão ao meu redor, obrigado pela minha família. Então nós temos que ser luz no mundo, e nós às vezes não somos, né? Nós passamos longe de ser luz, né? Muito longe. Então Cristo, Ele quer que nós mudemos nossa atitude, né? Mudemos o nosso andar, né? E Paulo, ele também, nossa vida deve se caracterizar pela pureza moral, paciência, serenidade, para que possamos resplandecer como o astro do mundo. Então ele está dizendo que nós devemos fazer as coisas certas, né? Se você fizer certo, você não vai ter nenhum remorso do que você, né? Você pode deitar no seu travesseiro lá e dormir tranquilo, que você não vai nem se preocupar, né? E às vezes quando nós fazemos errado, né, nós passamos a noite em claro, nós ficamos lá pensando, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, né? Então, a gente tem que fazer as coisas certas. Se você fizer as coisas certas, às vezes pode não dar certo, mas isso não importa, né? Você fez a coisa certa, né? Tem muita coisa que não dá certo, nós vamos dá errado, vou fazer alguma coisa, não deu certo, lá daí vem o outro lá falar, você errou, mas você tinha a intenção de fazer a coisa certa, na sua cabeça estava lá que você ia fazer a coisa certa. Então, Cristo, Ele está de olho em você, está de olho em mim, está de olho em tudo que nós faz, e você pensa que não, né? Você pensa que não, né? Quando nós estamos dormindo lá, Cristo está lá olhando por nós. Quando nós chegamos em casa, saímos, quem cuida de nós? Por que nós não somos assaltados quando chegamos em casa, quando saímos? Porque Cristo está lá vigiando. Ele põe seus anjos e arcanjos de vigia para proteger nós. E nós, o que nós somos? Às vezes não somos a luz do mundo, né? E somos pouco agradecidos também, né? E nós temos que ser mais agradecidos ao Senhor. Porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor permitiu, o Senhor nos trouxe aqui. E nós temos umas coisas assim que nós às vezes fazemos sem pensar, sabe? Então nós devemos parar e pensar, né? Às vezes você conta 1, 2, 3, 4, 5 antes de tomar uma atitude, né? Aí às vezes dá um tempo para você mudar a sua atitude, mudar o que você vai fazer, mudar uma coisa grande que você vai fazer, apenas você dando um tempo para você pensar, né? Que às vezes você esquece, porque o diabo ele está ali só cuidando ali. O primeiro vacilo seu, ele mete o pé em você, né? Dá uma rasteira, né? Então ele não deixa você estar tranquilo. E Paulo, ele estava preocupado com a igreja, estava preocupado com as pessoas, mesmo ele falando que era a alegria de servir ao Senhor. E ele estava dizendo que o mundo pervertido e corrupto, uma vida transformada, representa um efetivo testemunho da palavra de Deus. Será que a sua vida está brilhando com esplendor ou está obscurecida por murmurações e contendas? Brilhe,
para que o mundo possa ver Deus em sua vida. Então, quando você está brilhando, você está sorrindo, está alegre, está contente, Deus também está contente com você. Você tem mais de 95%, 99% das coisas dá certo. E quando você vai murmurando, vai cheio de contenda, cheio de raiva, cheio de coisa, as coisas estão já lá para baixo para dar errado, né? Para você voltar frustrada, cansada. Então, vamos brilhar nesse mundo. Vamos ser luz, né? Aqui em Mateus, né, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então vamos ser luz no mundo. Amém? Amém. Vamos ficar com essa palavra. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Eu não sou pregador, sou apenas um falador de Cristo. E agradeço por vocês me ouvirem nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus, né? Nós devemos ser luz para esse mundo de trevas. Receba essa palavra e que ela faça efeito no seu coração e que você possa gerar frutos de arrependimento em muitas pessoas e que um dia nos encontremos lá na graça com o Pai. Amém, queridos? Nessa sabedoria de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Tenha uma ótima noite. Que o seu dia amanhã seja um dia abençoado. Não se preocupe com nada, que Deus está no controle de todas as coisas. E sabemos que a nossa meta vai ser cumprida, porque estamos dentro do compasso do Senhor. Amém, queridos? Vá em paz, Deus te acompanhe e fique na paz. Amém.